Eu acredito que todos nós estamos emocionados, né? Uma mensagem tão linda, uma encenação com tanta profundidade bíblica. Todo momento, o que a gente percebeu, viu, foi esse momento de grande amor de Deus. O amor de Deus nessa preparação, usando pessoas simples como Maria, como José, mas um Deus que se revela, um Deus que habitou entre nós. Enquanto a cena estava acontecendo, eu, nessa breve reflexão, pensei justamente nesse momento narrado por Mateus, no capítulo 1, versículo 18 e diante. Eu estava vendo essa cena, lendo esse texto, e queria fazer pelo menos algumas considerações, pelo menos 3, a respeito do nascimento de Jesus Cristo. No capítulo de número 1, o versículo 21, esse versículo é um texto áureo, é um texto básico para a gente entender. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus é salvação. O nome de Jesus é perdão, redenção, oportunidade. Jesus é amor. Ele é amor, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Um espetáculo. Nós observamos a natureza, tudo convergindo por mim e por você. A vinda de Jesus Cristo a esse mundo, o seu nascimento, foi pela minha vida e pela sua também. Como a gente pode não entender essa tão grande revelação, tão grande salvação? Representado pelos nossos jovens, pelo coral, pelo coro, o vocal jovem. Uma mensagem com tanta clareza, com tanta inspiração bíblica, é Jesus Cristo. José, um homem justo, e a Bíblia diz que ele pensou deixá-la secretamente, para não difamá-la. Mas o anjo, Deus nunca faz nada pela metade. Deus, ele faz a obra completa na minha vida, na sua vida também. É revelação da palavra de Deus. E esse texto sagrado, ele me chama a atenção justamente por esse nome, Jesus Cristo. O Natal de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. A gente percebe que os nomes têm seu significado. O meu nome tem o seu significado, o seu também. Por exemplo, Adão, ser humano. Eva, vida. Noé, o significado do nome dele, repouso. Abraão, pai exaltado, o significado de cada nome. Já o nome de Isaac, ele riu. O nome de Israel, que luta com Deus. O nome de Moisés foi tirado das águas. Por isso que o nome dele era Moisés. Cada nome de personagem bíblico tem um sentido. O nome de Débora, abelha. Davi, o amado, o poeta. Isaías, salvação do Senhor. Elias, Yahvé é o meu Deus. E aqui a gente vai ter tantos e tantos outros nomes. Nós apreciamos o nome, é uma forma de você identificar a pessoa. Mas aqui, quando a gente vê a história de Jesus Cristo e o significado do seu nome, dito por uma voz angelical, e dará à luz a um filho, vai ser um homem, e chamará dele o nome de Jesus, porque ele é salvação, porque ele perdoa os pecados. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. O sangue de Jesus Cristo, ele nos redime, ele nos liberta de todo o pecado. Então você talvez diga assim: pastor, eu não sou uma pessoa digna, mas Jesus Cristo, ele ama você e ele tem um plano na sua vida de perdão. Jesus na história, ele dividiu, ele mudou os conceitos em relação à criança, em relação à mulher. Ele ama todos, ele não faz acepção de pessoas. É interessante que ele influenciou a arte, a literatura, a música, a pintura, tudo foi influenciado. Ele valorizou a vida, ele curou no dia de sábado, ele tocou no leproso, ele comeu com publicano, foi chamado amigo de pecadores, ele conversou com prostitutas, afirmou que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ele contou muita história, ele contou parábolas da ovelha perdida para ressaltar o quanto ele se importa com você. Diga para alguém que está do seu lado: Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Você é amado dele, ele ama você.
Ele tem um amor profundo por você. Eu estou falando de Jesus de Nazaré, esse que veio para salvar aquele que se havia perdido. Todos nós nos perdemos. O profeta Isaías, com aquela visão maravilhosa, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e essa luz é Jesus. E nesta noite ele está aqui na IEBT, através dessa encenação, através desse trabalho, através do louvor. Ele vê teu coração, talvez um coração perturbado, e ele diz: conhecereis a verdade é Jesus, e ela libertará. É uma noite de libertação para a tua alma. Você não deve ser angustiado. Se você esteve angustiado quando chegou, o seu semblante já é diferente, já não pode ser o mesmo, porque você teve um contato com a belíssima história do Salvador do mundo, como ele chegou, como ele nos ama e como ele ama você. Aleluia. Jesus, ele tomou a forma humana, está lá em João: se fez carne o verbo e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Você conhece essa história? Quem sabe você até já serviu a Jesus Cristo, você está um pouco afastado agora. Jesus, ele entende o que está se passando com você. A palavra de Deus nos diz que ele tomou a forma humana. Sabe o que foi que ele sentiu? Sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu tristeza, chorou, solidão, mas ele amou. E ele amou você. Por favor, diga essa mensagem bem perto dessa pessoa que está com você. Jesus amou você e ama ainda também. Ele nos amou. Isso você tem que ouvir. Cristo ama você. Tem um canto que diz: morri na cruz por ti. E o que tu fazes comigo? Muita gente ainda é indiferente a esse Jesus Cristo que é o Salvador. Ele morreu na cruz, uma morte vicária. Uma morte substituta, que era para mim e para você. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E na cruz do Calvário, ele consumou a nossa eterna salvação. Ele é o Salvador. Nada podia deter Jesus Cristo. A morte não podia deter. Ele disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Você deve aceitar Jesus Cristo, servir somente a Ele. Ele é o nosso Criador. Ele estava no princípio da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sabe por que você está aqui hoje? Ele tem cuidado de você. Ele usou alguém para cuidar de você, para amar você. Talvez seu pai, um homem de Deus, uma mãe, uma mulher de Deus, cuidando de você o tempo todo. Antes você andava na escuridão da ignorância. Agora você sabe que existe um Salvador no mundo. E esse Salvador é Jesus Cristo. E toda essa produção, todo esse esforço, semana após semana, eles querem trazer essa mensagem para você. Jesus ama. Confesso que fiquei todo momento emocionado. Uma mensagem forte. Maria, uma mulher simples. A minha alma exalta ao Senhor, ela disse. Deixou um mandamento, ela. Somente um. Lá em Caná da Galileia, naquele casamento, ela disse: faça tudo o que Ele mandar. E Jesus é quem manda. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Ele morreu por você. Talvez você disse: pastor, já sou crente. Mas um crente tão desavisado, tão distante, tão sem compromisso com Ele. E Ele fez tudo por mim e por você. Não seja esse crente distante, indiferente. Chegue mais perto de Jesus Cristo. Conta para Ele a tua história. Diga que acredita nesse amor. A igreja está em oração, não está, irmão? Diga: eu acredito nesse amor. Ele ama você. Às vezes nós somos ignorantes, indiferentes, distantes. A gente aprende tanta coisa no mundo. Tantas histórias a gente aprende. E às vezes a história de Jesus Cristo, sua simplicidade, a gente duvida. Não duvide daquele que te ama. Ama até o fim. Então nesse texto sagrado, o nome dele será chamado Jesus. Ela vai dar a luz, se chamará o nome de Jesus. Porque ele é salvação para seu povo. E ele é o único que perdoa os pecados. Ninguém perdoa. Pedro, João, Maria, a mãe dele, ninguém. Jesus perdoa os pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Que mensagem linda. Que mensagem cheia de amor. O que eu percebi nessa cantada, se eu puder dar uma definição, uma palavra: amor.
o amor, a graça de Deus, a misericórdia. E eu fico pensando em cada corista, cada luta que tem passado. Mas vieram por louvor, vieram por ensaio. Como é que vai ser? Deus, Ele faz a obra. Eu sou incapaz, mas Deus é quem capacita a mim, capacita você. Jesus, o eterno Senhor, o eterno Salvador, Ele quer fazer morada no teu coração. Vem, Jesus, habitar comigo. Em meu coração há lugar, vem já. Você imagina só a preocupação com Deus? A preocupação de Jesus Cristo sendo Deus, amando você. Aqui, meus irmãos, eu tenho percebido que impérios, reinos, foi dito durante toda a mensagem, o seu reinado não tem fim. Os impérios, governo, exército, conquistadores, estadistas, ditadores, presidentes, regimes, milionários, filósofos e poetas, religiosos, todos vão passar. Todos passarão. Aleluia. Todos passarão. Nero, Tito, Sócrates, Platão, Diógenes, Alexandre, o Grande, que é pequeno, Nabucodonosor, Dario, Ciro, Herodes, Buda, Confúcio, Maomé, Mahatma Gandhi, qualquer nome passa, mas o nome de Jesus é eterno. Esse jamais passará. Ele jamais passará. Esse nome tem poder. Você chama o nome de Jesus e ele fala: meu filho, diga que eu te escuto. Ayrton Senna passaram. Pelé também passou. Jesus nasceu, eu estive morto, mas eu estou vivo. Ele ressuscitou pelos séculos dos séculos. Ele nasceu, ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, do Pai. E depois de 2000 anos, ele se apresenta a você nesta noite, dizendo: meu filho, minha filha, eu amo você. Eu nunca vou desistir de você. Mensagem linda. Ele que nasceu sendo rei, o Todo-Poderoso, dono do ouro, dono da prata, nasceu numa estrebaria. Que tanta humildade, que tanta singeleza. E às vezes nós, seres humanos, somos tão orgulhosos. Às vezes o sapato está tão alto, como se nós fôssemos muita coisa. Ele é. E Ele chama você: meu filho, se hoje ouvires a minha voz, não endureça mais teu coração. Eu tenho um plano na tua vida. Se nunca ninguém lhe disse isso, eu quero dizer. E se alguém já lhe disse isso, eu quero dizer outra vez. Deus tem um plano. E o plano de Deus é bem maior para você. Você não tem ideia do projeto que Deus tem para a sua vida. Alguém já tentou te contar, mas não sabe. Eu também não sei. Mas sei que Deus tem uma coisa grande na tua vida. Louvado e exaltado seja seu nome. O governo dele não terá fim. A Bíblia diz que ele morreu numa vergonhosa cruz. E essa cruz era para mim e para você. E ele assumiu essa cruz por nós. Aleluia. Mas Deus o exaltou e deu o nome que está acima de todo nome, para que todo nome, todo joelho se dobre, todo joelho confesse, a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome é Jesus. Eu queria concluir essa breve reflexão. Meu coração está tão feliz, irmãos, ouvindo essa mensagem, tudo que eu ouvi aqui nesta noite. Sabe quem é Jesus? Em Efésios 2,14 diz que Ele é a nossa paz. Você quer paz no seu coração? Receba Jesus. Eu deixo a minha paz vos dou. A paz que eu dou é diferente. Não crie expectativa nesse mundo. Em alguém que te prometeu. Enganoso é o coração. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Sabem quem você deve criar expectativa? Em Jesus. Esse não vai falhar na tua vida. Então, irmãos, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Paulo falou isso em Colossenses capítulo 1, versículo 30. Sabe quem ele mais? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por mim e por você. Ele é o bom pastor. Mas ele é a porta, também está batendo. Se você ouvir, ele entra. Faz morada com você no seu coração. Aleluia. Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse lá numa tumba de Lázaro: eu sou a ressurreição em sua vida. Está no capítulo 11 de João, versículo 25. Ele é a luz do mundo. Lá em João 8, 12 ele diz: você está na escuridão, Jesus é luz. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. E nesta noite essa luz está aqui, irmão. É um farol. Quer falar teu coração que está meio nublado, mas ele quer trazer alegria para você. Talvez você não entenda: eu sinto tristeza, falta paz. Jesus é a paz. No teu casamento, Jesus é a paz. No teu casamento, Ele é a tua paz.
O que ele tem para dizer para você, para completar, seu esposo não dá, sua esposa não dá. Jesus é quem satisfaz a nossa vida. O Espírito Santo fala, esse é meu coração, quer dizer para você. E ele ama a sua família. Ele é Deus. Meus irmãos amados, além da paz, além da sabedoria, justiça, santificação, redenção, além de ser o bom pastor, de ser a porta, além da ressurreição, a luz do mundo, ele é a fiel testemunha. Ele é fiel. Mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. E nessa noite ele fala com o teu coração. Ele é o primogênito entre os mortos. Capítulo Apocalipse 1, versículo 5. Ele é o soberano do rei da terra. E eu estava lendo hoje esse texto em Apocalipse, me permita, antes de concluir a igreja em oração, aleluia. O coral aqui também em oração. Bendito seja o rei de Israel, é Jesus Cristo. Ele disse assim, olha, aleluia. Jesus Cristo, que é fiel testemunha. Ele é o primogênito dos mortos. Apocalipse 1:5. Ele é o príncipe dos reis da terra. Ele é aquele que nos ama. E em seu sangue ele nos lavou dos nossos pecados. Que palavra! E nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. E a ele glória, poder para todo sempre. Amém. Esse que vem como as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão, sim, a ele, sobre ele. Sim, amém. O versículo 8. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio, eu sou o fim. Diz o Senhor, é aquele que era, é aquele que há de vir, ele é o Todo-Poderoso. Ainda no versículo de número 14, na sua cabeça, na visão que João viu, cabelo eram brancos como a branca lã, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Meus irmãos, João caiu quando viu, lá no verso 17, e eu quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo? Eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Curve a cabeça nesse momento, por favor. Jesus lhe ama. Vou repetir. Jesus ama. Talvez você tem uma particularidade que você não gosta muito nos cultos evangélicos. Talvez seja esse momento. Ah, pastor, eu me sinto muito bem, não. Fico um pouco constrangida quando alguém convida para eu aceitar a Cristo, porque eu já aceitei Ele, eu creio nele. E eu acredito que você é crente. Porque se você não fosse crente, você não estaria aqui. Mas talvez está faltando uma decisão. Você fazer uma confissão diante do mundo inteiro. A partir de hoje, eu estava afastado, mas eu quero voltar. A partir de hoje, eu sempre acreditei, mas nunca tomei uma posição. E sei que Jesus me ama. E sei que Ele é tudo para mim. E nesta noite, humildemente, eu não quero trazer você aqui para frente, porque já está tão cheio. Onde você estiver, a igreja está orando. Pastor, eu entendi essa mensagem toda. E eu quero me aproximar mais de Jesus todo instante. Eu quero entregar a Cristo. A partir de hoje, eu sou um adolescente, sou um jovem e reconheço como todo instante. Ou talvez, quem sabe, um casal que na sua casa sente perturbação. Ele é a nossa paz. Você nessa noite quer confessar isso? Nesse Natal, o maior presente é a gente entender essa mensagem. Jesus Cristo é a nossa esperança, é a nossa salvação. Se alguém deseja nessa noite, estou sentindo a presença de Deus, pastor. Não precisa se levantar, nem precisa vir aqui. Eu só quero dizer, Deus abençoe você. Quem é você? Que nesta noite, sabendo que toda essa produção foi para a tua vida, para abrir teus olhos. Aí o mundo é mentiroso, não tem nada para dar. Jesus Cristo é a nossa verdadeira paz. Se tiver alguém, diga, sou eu, pastor. Eu entrego minha vida a Cristo, eu retorno para Ele nesta noite. Eu quero viver para sempre para Ele, porque Ele me ama. E Ele diz assim nessa noite, eu sou o único caminho, sou a verdade e a vida. Só vai a presença do Pai, através dEle. Você já entende essa mensagem? Você está aflito? Ele diz assim, vinde a mim todos, estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Deixa eu te dizer uma coisa, não é nem por força, nem por violência. Jesus está trabalhando aqui desde o começo desse culto. E Ele pode fazer um milagre na sua vida. Deixa eu te pedir uma coisa a você, por favor, entenda isso. Dê atenção àquele que te ama, mais do que a tua mãe te ama, muito mais do que o teu pai te ama.
Ele ama você com amor eterno. Ele lhe ama. Você entendeu? Não importa a tua idade, o tempo da ignorância da gente. Jesus está lhe chamando hoje. Eu vou encerrar, mas eu preciso fazer esse convite. Quem é você? Sou eu, pastor. Hoje eu estou me reconciliando com Ele. Hoje eu estou voltando para o meu Redentor. Eu reconheço e confesso que eu andei afastado, até estranho. Mas essa noite eu quero me reconciliar. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Existe alguém, a igreja está orando por você. Essa mensagem foi totalmente para o seu coração. Eu tenho certeza que você entendeu. Sabe qual é a minha oração? Que essa noite você não se reconcilie com sono, antes de se reconciliar com Deus. Todos nós que ouvimos essa mensagem, ela ficará gravada para sempre no nosso coração. Uma vida dedicada de Maria, de José, mas veio um Salvador para libertar os oprimidos. E esse Salvador é Jesus. Amém? Deus abençoe a vocês, que tenham muita oportunidade como essa de entregar a sua vida a Cristo. A verdadeira paz só Jesus pode dar. E você que está afastado por algum motivo, volte, porque esse Jesus, ele tem amor. Ele diz assim: todo aquele que me confessa diante dos homens, eu vou confessar diante do Pai que está no céu. Mas deixa eu terminar o versículo. Mas aquele que me negar diante dos homens, tenha cuidado com isso, também eu negarei diante do Pai que está no céu. Deus tem dado a oportunidade. Veja quantas oportunidades Deus tem dado a você. Até quando? Vamos conchear em dois pensamentos. Jesus lhe ama, você já sabe disso. Volte para Ele com pressa. Ele está na porta batendo no teu coração. O que é que está faltando? Jesus é a nossa razão, é a nossa única esperança. Nós vamos encerrar com a oração e eu ficarei aqui mais e mais. Que noite agradável. Parabéns, honra e glória para o Senhor. Agora eu quero uma salva de palmas bem calorosa para Jesus, irmão. É para Jesus Cristo. Ele toda a honra e toda a glória. Bem mais forte para Jesus. Ele merece, glória a Ele, nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Jesus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, majestade, exaltação, soberania. Ele que é grande, que é poderoso, é forte, é inigualável, Ele é eterno, Ele é Deus. Aleluia! E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós, sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra, todo Israel, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos.